Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje agradeço à Germane de Sousa, Laboratórios de Análises Clínicas e de outros tantos exames que hoje também vamos falar neles, que patrocinam esta conversa, e ao patrocinar esta conversa está a apostar em pessoas. Por isso agradeço muito, muito, muito este patrocínio com uma pessoa muito especial que tenho aqui. Quero agradecer já à Paula por teres vindo ser colo de tantas pessoas que nos vão ouvir, porque vais ser mesmo. Obrigada, adorei conhecer-te através dos contactos que me deste e vim cheia de vontade para esta conversa e quero mesmo muito agradecer por estares aqui hoje. Eu é que queria agradecer, que é um prazer estarmos aqui as duas a conversar. A Paula vai tocar em vários temas, por isso eu não me atrevo a fazer aqui um resumo, porque acho que convém mesmo ouvirem a conversa do princípio ao fim. Por isso é que gostei muito de te ir conhecendo, porque cada vez que eu ouvia alguma coisa e perguntava, mas isso aconteceu porquê? E diziam, ai, que bom! E que bom ver alguém que já passou por estas coisas e continua com a imensa garra de viver e a gostar de viver. E isso é uma inspiração. Começar já assim para estares confiante que serás mesmo uma inspiração. Por isso, obrigada. Vamos começar então a fazer uma viagem pela tua vida, Paula. Como é que foi a tua infância? És de Cascais? Como é que foi crescer com a tua família? Conta-nos um bocadinho dessa parte. Bem, em primeiro lugar, eu nasci no Brasil. A minha mãe é brasileira, o meu pai é português, somos 4 irmãos. E eu vim para Portugal com 5 anos. Nasci no Brasil, eu e o meu irmão mais novo, e vim para Portugal com 5 anos. E pronto, e viemos viver para Cascais. Tens memórias ainda? Tenho do Brasil, tenho da casa onde nós vivíamos, tenho memórias muito pontuais, mas tenho. É engraçado que tenho. Da casa onde vivíamos, da relação, porque vivíamos muito perto com os meus primos do Brasil. Eu tenho a família toda do lado da minha mãe, é de lá. E tenho, ainda temos contacto, os meus primos, a minha tia tiveram agora este verão, tiveram cá. E o engraçado no meio disto é que o meu pai, sendo português, os meus pais acabaram por se divorciar quando eu tinha 14 anos. O meu pai vive lá, é português e vive lá, e a minha mãe ficou cá com os filhos, porque acharam que Portugal era um sítio ideal para crescer, para nós crescermos. E foi em Cascais eu acho que tive uma infância ótima. Tive muito a minha mãe, foi muito a minha mãe que nos educou aos 4, e devo à minha mãe a educação e a pessoa que sou. Porque acho que tive uma ótima educação. Tento dá-la aos meus filhos e às vezes falho, mas porque não sou, cheguei à conclusão que não sou super mulher, porque sou também sozinha a cuidar de 4 filhos, mas acho que tive uma infância ótima. Andei numa escola que adorei, dei mais valor quando saí de lá, porque eu andei no St. Julian's até o 9º ano e depois fomos para o Liceu de São João e de facto adorei andar naquela escola por tudo, e tenho muitas memórias. Tenho ainda a minha amiga, eu fui para lá na 2ª classe, fui para o St. Julian's na 2ª classe, tenho esta minha amiga desde a 2ª classe até hoje. E porquê é que só deste valor quando saíste? A que é que deste valor? Dei valor... Eu acho que ao ensino, ao desporto, que é dado muito. Eu tinha o recorde dos 800 metros, eu tinha o recorde do salto em altura, eu tinha o recorde do cross country, dava muito valor. Eu acho que isso tudo, para a vida de uma criança, terem o desporto muito ativo, terem outras coisas como o teatro, etc., tudo aquilo, eu acho que faz muito bem a uma criança. E hoje em dia eu acho que muitas escolas não têm.
E portanto, o ter usado farda, que era uma chatice, até isso acabei por dar valor. Era mais simples e de repente... Mas é. E acho que foi uma excelente experiência, até em termos de currículo, que eu hoje em dia, de currículo de experiência, do inglês, do contacto com pessoas. Eu acho que é uma boa educação. Foi uma boa educação que os meus pais me proporcionaram e que dou muito valor a isso. E a ida para o liceu foi porque já estavas farta? Não, os meus pais sempre... Nós andámos no St. Julian's na parte portuguesa, porque os meus pais, à partida, os nossos estudos iriam continuar em universidades em Portugal, portanto não havia razão para irmos para a parte inglesa. E os meus pais sempre quiseram que no 10º ano nós fôssemos para um liceu, porque é outra realidade e que nós também tínhamos de a conhecer. E portanto era plano dos meus pais irmos para uma escola pública. E portanto, e também na parte portuguesa termina no 9º ano. E portanto era ir, e foi quando eu fui para o Liceu de São João, que também gostei. Conheci, curiosamente, algumas pessoas, amigas minhas do St. Julian's, foram para o Liceu de São João, mas foram outros amigos que eu arranjei no Liceu de São João. Eu não continuei com esses amigos. Foram outras pessoas que eu conheci. Não foi um choque grande para mim. Eu gostei. Acho que o St. Julian's teve o seu tempo, teve o seu propósito, e fui para o Liceu de São João com a vontade com que ia para o St. Julian's. E também eu já ia muito determinada, porque eu ainda estava no St. Julian's, eu acho que com 10 anos, não, 11, 12 anos, eu sabia que queria fazer o 12º ano nos Estados Unidos. Porque já tinha ouvido falar na AFS, tenho uma irmã mais velha que já tinha amigas a fazerem a AFS, e portanto para mim o Liceu de São João era uma ponte para o meu 12º ano nos Estados Unidos. Portanto, eu andei... no meio disso tudo, e disseste que há bocado que os teus pais se divorciaram aos 14. Aos 14 foi quando eu fui para o Liceu de São João, exatamente. E aí como é que foi gerir isso? É assim, eu nunca tive um pai muito presente, porque o meu pai, como nós, as minhas irmãs mais velhas nasceram em Portugal, no 25 de Abril fomos para o Brasil, nasci eu e o meu irmão, e o meu pai profissionalmente fez-se no Brasil. E, portanto, mesmo quando viemos para Portugal, que o meu pai trabalhou nas empresas do meu avô, acabou por ter convites para voltar para o Brasil. E mesmo ainda casado, primeiro andava, porque isto passava-se tudo em Aveiro, o meu pai passava a semana em Aveiro e vinha aos fins de semana. Mesmo ainda casados, o meu pai voltou para o Brasil para desafios profissionais que apareceram. Portanto, eu não me lembro de uma convivência familiar de pai e mãe em casa. E lembro-me que no dia em que a minha mãe me contou, eu chorei, eu fiquei triste, mas eu de facto não me lembrava de ter pai e mãe em casa. Portanto, eu gosto muito, e até, na altura até pensei, eu agora até tenho 2 casas, vou ter 2 casas, posso estar com o meu pai em casa do meu pai, posso estar com a minha mãe em casa da minha mãe. É claro que acabou por nunca acontecer, ficámos sempre em casa da minha mãe. Se quiser ir à noite, vou para a casa do meu pai. Exato, mas não, e até foi uma coisa boa, porque nós sempre adorámos cães, que o meu pai não gostava, e no dia em que o meu pai saiu de casa entrou um cão. E no meio disso tudo, tiveste tempo ao colo para chorar? Eu acho que eu não chorei muito, porque isto foi uma coisa que eu tenho vindo a melhorar, porque eu acho que desde nova eu sempre tive muita dificuldade em ser vulnerável. E acho que agora, ao dia de hoje, é que estou a conseguir abrir-me à vulnerabilidade. Portanto, para mim era uma coisa que não... Eu nem me dava chance a isso. É a bola para a frente, a vida continua. E há aqui um pormenor que por acaso eu não falei. Eu andei sempre um ano adiantada na escola, porque eu fui uma criança hiperativa. E a minha mãe de 4 filhos, isto ainda no Brasil, a minha mãe, e eu tenho uma diferença muito curta do meu irmão mais novo,
A minha mãe chegou a uma altura que, apesar de ter no Brasil lá as babás, tudo, a minha mãe não conseguia estar comigo. E estar comigo em casa e com o meu irmão, um bebê. E pediu na escola das minhas irmãs, que só se pode entrar a partir dos 3 anos, eu tinha 2, disse, por amor de Deus, vocês aceitem-me a Paula, porque eu não consigo. Está bem, não tem problema. Ela entra e depois, quando for a sala dos 3 anos, ela fica outra vez nos 3 anos. Mas isso nunca aconteceu, porque chegou ao fim e eles disseram, olha, nós não podemos pôr a Paula outra vez na sala dos 3 anos, porque ela já faz tudo aquilo que os outros fazem e isso vai atrasar os outros, portanto vamos andando para a frente. E fomos andando para a frente, e quando viemos para Portugal, pronto, isto agora é aqui uma hipótese da Paula, vamos para Portugal, primeira classe, perfeito, a Paula repete aqui a primeira classe. Tanto que eu, quando viemos, à altura em que eu vim, o ano escolar lá começa noutra altura, eu não fiz o primeiro período da primeira classe, fiz o segundo e o terceiro, na altura até foi no Colégio Moderno, porque foi logo que chegámos, tivemos 6 meses em Lisboa antes de ir para Cascais, mas eu cheguei ao fim da primeira classe e disseram-me assim, a Paula já lê, já escreve, não faz sentido nenhum ela ficar outra vez... Pronto, então com isto andei sempre... Um ano adiantada. E isso fez com que tu tivesses que ser mais crescida? E houve sempre muita expectativa, porque eu com 4 anos ou com 5 anos, eu contava até 20 em japonês e ninguém sabia porque é que eu contava até 20 em japonês. Quer dizer, hoje em dia, eu tinha no Brasil um amiguinho que o pai era japonês e provavelmente foi daí. E portanto havia sempre tipo, havia uma expectativa, foi-me colocada sempre uma carga que a Paula era a Paula. E eu acho que isso não me deixava um bocadinho quebrar e não, calma, eu também preciso do meu tempo. E foi também numa altura em que eu já me estava a começar a preparar para esta ida para os Estados Unidos, e não, a vida continua e segue para a frente e eu tenho que seguir com isto tudo. Portanto, não havia espaço, mesmo para mim interiormente, para isto. Não... E depois como é que é ir para os Estados Unidos e de repente, sem ninguém... Foi o melhor ano da minha vida. Ainda mantenho contacto com a minha família de lá, que eu chamo a minha família, na altura era a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs. Foi uma aventura. Tive muita sorte porque calhei num lugar onde toda a gente queria ir, porque calhei na Califórnia, na costa, na praia, entre Los Angeles e São Francisco, calhei numa família, tive sorte com a família, porque há muitas pessoas que não têm sorte e que mudam de família, portanto até essa sorte eu tive de calhar numa família boa. E as pessoas que eu conheci do mundo inteiro, eu conheci a costa toda da Califórnia, a família onde eu estive que me tratou como uma filha. Eu até tinha ali umas pequenas, com a minha irmã mais velha, porque tinha alguns ciúmes, porque depois eu tinha ótimas notas. Eu tinha tudo A, eu acabei com todos A's, portanto acabei por vir com uma média de 19, para entrar na faculdade, e ela chamava-me, she's Miss Perfect. E eu não é Miss Perfect, porque eu tinha... O ensino lá é muito diferente, acho que todos que vamos estudar para os Estados Unidos temos que assumir que de facto o ensino lá é diferente e só não aproveita isso quem não... Mas eu tinha aulas de fotografia, eu tirei cursos de fotografia, há lá um leque de oportunidades e de coisas para fazermos e para visitar e para conhecer, e aquilo é assim... Tive ali no Natal, que temos ali a fase que nós chamamos o homesick, que vamos um bocadinho abaixo, mas depois a partir daí, o janeiro até junho, que eu acho que... E o ir abaixo é o quê? É chegar ao dia de Natal e estar um bocadinho triste, é lembrar que a minha família, nós tínhamos uns natais muito com primos, com avós, todos reunidos, a lembrar, eles estão lá, estão a fazer isto, estão a imaginar o que é que se está a passar aqui e eu estou aqui, estou com outra família. E isto numa altura em que não há e-mails, não há computadores, não há telemóveis,
Eu tenho uma tia que na altura trabalhava e que podia ligar da empresa onde trabalhava, fazer chamadas internacionais, até acabava por ser com quem eu falava mais, apesar até da diferença horária, porque acabavam por ser, ligava mais vezes de manhã, que já era, pronto. Mas havia assim contactos mensais, se calhar uma vez por mês, portanto, até numa altura em que não é, vou fazer um FaceTime. E aí também não choraste? Não, aí chorei, fui um bocadinho abaixo. E acho que até lembro-me de ter ficado meio adoentada, um adoentado que eu percebi que não era adoentado, era mesmo, estava triste. Mas depois deram-me tanto colo e havia presentes para mim como haviam presentes para todos os outros. E passa-se, ultrapassa-se. E a comida? Engordei muito. Eu engordei quase 20 quilos, foi terrível. Mas a pessoa de repente engorda, de repente vai vestir umas calças e é engraçado que a minha mãe americana, lembra-se, falámos agora recentemente quando eu fiz anos, no início deste ano, e ela lembra-se de uma situação que eu acho antes, eu vivia numa casa, era uma casa que tinha cavalos, e do meu quarto, eu dividi o quarto com uma das minhas irmãs, tinha um alpendre, assim umas coisas que eu depois não traduzo bem, um alpendre, e ela lembra-se de um dia que eu agarrei na minha roupa toda, a chorar, mas a rir. Eu agarrei na minha roupa toda e mandei toda pela janela, mas um pouco um misto de raiva, mas também a gozar com a situação. Pronto, olha, agora estou gorda, vou aproveitar, quer dizer, pronto, porque de facto a comida tem sido um pouco na minha vida um pouco um apoio emocional. Agora está uma coisa bastante controlada, porque eu estou numa fase muito diferente da minha vida, mas acho que desde essa altura que, portanto, aquilo que a tal vulnerabilidade que eu nunca me permiti ter, era não um pouco choravas, compensada. Comias. Exatamente. Foi um pouco compensada sempre com a comida. Enquanto estavas lá, com mais 20 quilos, mas como é que foi de repente chegares cá, a Paula com mais 20 quilos, com muitas coisas para contar, imagino. Sim. Pesou muito os 20 quilos? É assim, não pesou logo que eu cheguei, porque eu cheguei uma Paula diferente, e toda a gente sabe disso. Eu saí da casca, porque eu era uma Paula muito, muito contida, muito discreta, eu acho que contida é a palavra certa, mesmo muito contida. E eu saí da casca. E ainda bem que saí da casca. E portanto eu cheguei numa altura de verão, tive um verão fantástico, em que eu trouxe imensas novidades, para amigos, para primos. Tivemos um verão fantástico, os meus verões eram todos passados em São Jacinto, que é perto de Aveiro, onde há uma casa de família. E foi um verão fantástico. E de facto muitas novidades, muita coisa. E portanto aí houve margem para eu estar com os 20 quilos a mais, com um cabelão enorme, vim cheia de tranças. Eu lembro-me que a minha avó foi-me buscar ao aeroporto e que eu cheguei, dei um grande abraço à minha avó, porque nos Estados Unidos não se dá beijinhos, dá-se abraços, e que aquilo para a minha avó foi tipo, que é isto? Isto não é a minha neta? Era tudo muito estranho. Foi depois, depois entretanto candidatei-me, a candidatura à faculdade foi tudo um bocadinho depois, na altura havia a PGA, fazer PGAs, fazer aquilo tudo. Foi quando depois voltei para a faculdade que aí começou a pesar. E quando eu voltei à realidade, que é voltei ir à para terra, um sítio novo, é ir para um sítio novo, são e não te pessoas sentires novas, bem contigo, não me sentir bem com as roupas que eu uso, não me sentir eu, não. O pijama quando é que era vestido? Eu passava fins de semana de pijama. Cheguei a passar, é como a minha mãe diz, a fase do passar o fim de semana de pijama vestida a comer brigadeiros. Eu fazia uma lata de leite condensado, de brigadeiro, e comia da panela. Eu passei fins de semana. E foi muito tempo?
Não, eu aí depois, aí comecei a fazer a dieta. Primeiro a minha mãe foi logo um nutricionista. E a coisa calmou, reparou uma parte. Mas eu queria mais, eu não queria aquilo. E depois foi só no fim de eu acabar o curso. Eu acabei o curso, acabei a minha licenciatura com 21 anos, acabados de fazer, e comecei a trabalhar logo. E eu aí disse, não, eu agora quero fazer um bocadinho mais, e meti-me em dietas que, na altura foi o que foi, em dietas que a minha mãe e o meu pai sempre disseram, nós nisso não alinhamos. E eu disse, mas eu agora trabalho, tenho o meu dinheiro e quero fazer, pronto. E aí perdi bastante peso, E voltando ainda ao tempo, porque muitas pessoas passam por isso, da balança e do pijama, por isso é que eu perguntei logo quando é que o pijama era vestido. Como é que era a adaptação à universidade, o estudares a parte de... Porque se o pijama era de sexta a domingo, não havia saídas à noite, não havia... Como é que foi? Como é que conseguiste sair disso? Sozinha? Procuraste ajuda? Não só do nutricionista, mas de algum psicólogo? Não, sozinha. Eu tive sempre, e tenho o meu grupinho até hoje, de amigas do IAD, onde eu estudei, que puxavam por mim. Que se riam também de uma forma muito peculiar. Sim. No comboio? Havia sim, muitas idas de comboio para Lisboa, todas juntas, mas algumas coisas eram escondidas. Não passavam para cá para fora. E tenho a minha prima Joana, que eram os verões passados com ela, saídas à noite, e eu passava muitos fins de semana em Lisboa. Eu vivia em Cascais, a minha prima vive em Lisboa, e passava muitos fins de semana em casa da minha prima, e que era uma pessoa que agarrava em mim e não, é claro que vamos sair. E eu tenho aqui outro handicap, que é o problema dos sapatos. Porque eu calço 42, 43 e não há sapatos de mulher 42, 43. Eu tenho uma dificuldade enorme. Hoje em dia até se manda fazer uns sapatos, até consigo umas coisas. E era uma dificuldade enorme que eu tinha, porque eu já não conseguia vestir e para sair à noite com aquela idade, eu não quero ir de t-shirt, sweatshirt, com uma camisa por fora, quer dizer... e depois e sapatos. Portanto, isto foi uma fase muito... Coisas foi uma fase que nós difícil. Não damos importância, mas que de repente... Sim, foi uma fase... Porque eu depois ia no meio disto tudo, e agora que sapatos é que eu vou pôr? Porque eu nem podia pôr um sapato com umas botas engraçadas, umas botas giras, um bocadinho de salto. E é assim, e hoje em dia há muitos ténis e usam-se ténis. Mas na altura não. E hoje em dia eu compro ténis de homem 43 que parecem de mulher. Mas na altura não havia nada, não havia o que há hoje, não é? Por isso não foi uma altura que eu possa dizer... Há pessoas que dizem, os meus tempos de faculdade, os meus 20 e poucos. Não. Eu acho que até cresci, fiz tudo um bocadinho à frente, porque tipo, bora lá passar esta fase. Embora ir passando sem chorar. Bem, exato, e sim, bora lá passando, porque isto vai melhorar, isto vem outras coisas, há outras coisas na vida que me esperam. E foi isso também que te fez querer logo trabalhar aos 21? Eu acabei o curso aos 21. E, aliás, eu até comecei a trabalhar enquanto estudava, porque eu estudava... De manhã, não era? Eu estudava... Não, eu estudava de manhã, porque eu fiquei na turma da manhã. Eu estudava de manhã. Eu tinha a tarde livre. O que é que eu vou fazer à tarde? Eu não quero estar em casa. E, portanto, eu queria, e tinha um bocadinho esta... Eu sempre fui uma pessoa um pouco ansiosa, mas eu tinha um bocadinho a ansiedade, uma ansiedade boa de... eu quero começar a trabalhar, fazer qualquer coisa.
Tanto que eu comecei um trabalho já que eu até fazia, já era assistente de marketing, na altura, um projeto giríssimo, super inovador, uma ideia um pouco copiada de uma coisa que havia nos Estados Unidos, e que aquilo até encaixou também que nem uma luva. E eu durante um ano e tal, pronto, eu estudava, e até tinha um professor que dizia, você de manhã está nas aulas, à tarde eu encontro-a a trabalhar e à noite depois encontro-a à noite, a sair à noite. Portanto, eu ainda conseguia, mas depois tinha assim uns picos que fazia isto, mas depois tinha aqueles fins de semana que ia abaixo. Portanto, não era uma coisa tranquila, não era constante. Não era uma coisa equilibrada. Pronto, não era uma coisa equilibrada. E já com essa idade, com o enxoval todo feito, sem namorada ainda, mas já com tudo programado. Eu não me lembro dessa história, por acaso. Eu não me lembro dessa história. Mas acredito que enxoval fosse para casar ou fosse para eu viver sozinha. Porque, para mim, eu acabo um curso, eu vou trabalhar e eu vou casar ou vou viver sozinha, vou ter a minha casa, vou ter a minha vida, vou ser independente. Para mim é... E é o teres apostado com o teu dinheiro, que já trabalhavas, naquelas dietas que os teus pais não financiavam, era porquê? Porque sentias que se estivesses mesmo mais magra, ias ter um lado melhor de ti, achava que as outras pessoas também iam ver esse lado. Achava que não é. Que não é. De facto, eu emagreci a um ponto da minha mãe ficar preocupada, porque também sempre os meus irmãos são todos magros, a minha mãe é magra, a minha irmã mais velha é muito magra, e eu fui a chubby, não é? A gordinha. E sempre ouvi os comentários que as pessoas que o faziam não o faziam por mal, mas era... E porque eu sempre fui muito alta e, portanto, sempre fui grande, sempre tive uma estrutura grande, mas era... não sei o que, jantar sopa, eu quero. A única que não precisa de comer sopa é que quer comer sopa. Estas pernas, por não. Para uma pessoa, para uma adolescente, isto são coisas que marcam, são coisas que ficam. E eu tinha um bocadinho ali no meu subconsciente, assim, eu ainda vou ser magra, ainda me vão pedir para comer. Eu tive um bocadinho isto, ainda me vão pedir para comer. E de facto eu acabei por conseguir isso, porque cheguei a um ponto de magreza em que a minha mãe ficou preocupada, ao ponto de falar com o meu pai e de me apanhar. Eu tive um acidente brutal na autoestrada, em que não me aconteceu absolutamente nada, mas a minha mãe apanhou-me numa cama e a dar-me comida. Portanto... E aí conseguiste voltar ao normal? Sim, não, consegui. Não cheguei nunca a uma anorexia. Posso ter tido pensamentos mas não cheguei lá. Até que nova também, mais nova que as tuas amigas, foste assim das primeiras a casar. Exato, eu casei-me com 24 anos. Sempre à frente. Exato. Mas isto eu com 24 anos trabalhava à séria, quando eu digo à séria é ter acabado o curso e trabalhar à séria desde os 21. E pronto, casei-me aos 24, fui mãe pela primeira vez aos 26 e é do meu primeiro casamento que tive 3 filhos, os meus 3 filhos mais velhos. O que é que mudou quando foste mãe aos 26? Em ti, Paula? Eu acho que ainda era uma criança. Eu fui mãe, era uma criança. E eu acho que nem sei bem responder essa pergunta, porque eu acho que até mudou mais quando eu fui mãe pela segunda vez, quando eu tive o segundo filho. Porque eu fui mãe de um filho que foi um bebê, aquele bebê ideal, que não tem uma cólica,
que não chora à noite. Bebé Instagram. Exatamente. Hoje em dia seria um bebé Instagram. Exatamente. Tanto que eu demorei um tempo a engravidar do António, e muito pouco tempo depois, e era um bebé, era tudo tão fácil, era tudo tão... E era um bebé tão bom, tão fácil, que eu disse, eu demorei tanto também a engravidar do António, que se calhar isto também vai demorar algum tempo, mas acabei por ficar grávida logo. Eles têm muito pouca diferença um do outro. E foi quando veio um bebé difícil. Privação de sono. Exatamente, privação de sono, acordar muitas vezes à noite. A gravidez já não foi uma gravidez tão fácil quanto foi, porque aí já engordei muito mais do que engordei do primeiro. Sempre fui muito eu que cuidei deles no aspecto de dar o banho, de continuar as tarefas em casa, portanto sempre fui muito, nunca tive assim muita ajuda, portanto aí pesou muito mais. E eu aí acho que cresci um bocadinho no sentido de, calma, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho trabalho, estou a construir uma carreira profissional. Eu já tinha passado por alguns empregos, já tinha passado por um dos empregos que me marcou, onde eu estive 5 anos e que saí porque tive um desafio profissional. A seguir a ter tido o meu primeiro filho, tive um desafio profissional que tinha de o agarrar, mas foram 5 anos onde eu aprendi muito e devo a essa empresa, às pessoas com quem eu trabalhei, devo bastante. E aqui a pessoa começa a pensar, eu também tenho 2 filhos pequenos, mas a parte profissional é muito importante para mim. Eu gosto de trabalhar. E, portanto, foi aqui o gerir um bocado como é que eu vou gerir isto tudo, porque eu sei que eu não quero ser o chamado dona de casa, um mãe a tempo inteiro, porque há mulheres que gostam e tenho muita vocação para isso. Eu não te conhecendo não te imagino. Exato, não tenho vocação para ser mãe a tempo inteiro. Não te Adoro os imagino meus filhos. Não te imagino parada sempre tão à frente. Exato, sim. Porque para mim a vida profissional também é uma coisa que me completa a nível pessoal. Portanto, a vida profissional nunca foi eu tenho que trabalhar para ter um ordenado para sustentar a minha família, para complementar, para o que quer que seja. E portanto eu acho que foi mais no segundo filho que eu tive como é que eu vou gerir isto tudo. Mas vou conseguir, porque se há outras pessoas que conseguem, eu vou conseguir. E foi fácil conseguir isso com 2 e com 3? Eu acho que eu faço esta pergunta com a intenção porque, e ainda bem porque tu disseste que demorou do primeiro filho até conseguir ser mãe. E há muitas mulheres que em conversa normal, não, eu vou ser mãe só aos 30 porque até lá quero apostar na minha carreira, e às vezes corre bem, aos 30 são logo, mas depois às vezes tem a carreira, mas aos 30 não acontece, aos 31 não acontece, e depois percebem que afinal não é automático. Isto, tiveste os 3 filhos, a gestão da maternidade e da carreira é um ponto. Exato. Eu acho que é assim, eu nunca quis ter filhos para dar a outras pessoas para os criar. Mas acho que depende muito de nós, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de estar, conseguirmos esse equilíbrio. Eu sempre fui uma mãe que eu acho que temos que o ser. Eu sou uma mãe descontraída em determinados aspectos. Eu sempre fui uma mãe muito organizada. Eu acho que o ser descontraído, o ser organizado, o não me preocupar com determinadas coisas ajuda. Eu acho que se não tivermos isto, e se formos aquelas pessoas e então ficar à espera do momento certo para sermos mães, não vamos ser nunca. Ficarmos à espera do momento certo para o que quer que seja na vida, não fazemos nada. Chegamos aos 40 ou aos 50 e não fizemos nada na vida, porque eu acho que as coisas vão acontecendo na nossa vida quando têm que acontecer, e tudo se resolve, tudo se ajusta, e basta termos vontade, basta acreditarmos e basta termos fé.
Podemos passar depois por momentos mais difíceis, mas ultrapassamos. Se nós quisermos, nós ultrapassamos. Se nós tivermos vontade, nós ultrapassamos. E tu foste sempre tendo vontade e ultrapassando sempre, e gerindo sempre. e criando a tua carreira. Exatamente. Que é espetacular. Já a mim me foi dito por várias pessoas. E eu acho que isto, infelizmente, temos que dizer, porque ainda vivemos numa sociedade em que o papel da mulher ainda é este de, se precisas de babysitter porque tens uma reunião, és tu que precisas de babysitter, o marido é que vai. Exato. Automaticamente vai, o resto fica por resolver, a mãe que resolva. Acredito que hoje em dia as coisas comecem também a mudar, mas isto para te dizer que é incrível a carreira que construíste até hoje, com 3 filhos, 4, que já vamos falar disso, por isso, entrando já aqui, no meio disto tudo, depois como é que é gerir um divórcio? Não foi fácil, mas eu acredito que, portanto, não foi um divórcio fácil, mas eu e os meus filhos, principalmente a minha filha, na altura tinha 1 ano, quase a fazer 2, mas e nesta altura eu tive terapia, eu tive para ajudar, e assim, foi um período em que eu não falei com ninguém, as minhas amigas mais próximas não sabiam do que eu estava a passar e da dúvida que eu tinha, porque eu não queria ser influenciada por ninguém. Eu não queria ter influências de eu acho que deves, eu acho que não deves, eu acho que pensa nisto e pensa naquilo. Mas tive ajuda porque eu tive uma depressão pós-parto do meu primeiro filho e tive um psiquiatra, que é o psiquiatra que me acompanha até hoje, não tanto por necessidade de psiquiatria, de medicação, mas foi uma pessoa, é um interlocutor inteligente que eu tenho, com quem houve uma grande empatia desde o início, porque é uma pessoa que me dá na cabeça quando tem que me dar na cabeça, que me faz ver coisas que eu às vezes não vejo ou que não quero ver. Pede para chorar. Choro desalmadamente, porque eu às vezes sento-me, eu começo a chorar, ele já conhece, porque eu sento-me, começo a chorar e ele depois começa a falar, ele já sabe, ele já me conhece. E portanto é uma pessoa que eu hoje em dia, se calhar, eu às vezes até vou 1 vez por ano. Eu gosto de conversar com ele. Uhum. Eu gosto. É bom. É uma pessoa que eu gosto de conversar com ele. E foi na altura uma pessoa que me ajudou. Ele disse, olha, o que você está a passar é tão violento que eu quero ajudá-la. E eu quero que você venha cá de 15 em 15 dias e isto é uma ajuda que eu lhe vou dar. E eu na altura disse, olha, eu não consigo aceitar isto, até porque financeiramente não estamos a falar de um psicólogo, estamos a falar de um psiquiatra. Disse, olha, eu não consigo aceitar, isto é muito difícil para mim, porque é difícil para mim aceitar, assim, ajuda. Mas foi assim a primeira vez que eu deixei e disse, não, eu preciso desta ajuda. Foste vulnerável. Fui vulnerável. E eu consegui ao fim foi quase um processo de 1 ano, para eu na minha cabeça ter a certeza do que eu estava a fazer, porque também estamos a falar de 3 crianças que estavam envolvidas nisto tudo. E eu acredito que os meus 3 filhos, ou sejam que crianças forem, que não têm em casa um ambiente feliz, em que os pais se amam, em que há um ambiente familiar bom, nenhum filho vai agradecer a um pai por terem ficado juntos por causa deles. E isto fez muito pesar a minha decisão. E, portanto, foi um processo difícil, mas eu acho que foi bom, e foi bom para todos. Acabou por ser bom para todos. Portanto, às vezes são decisões difíceis, processos difíceis, mas que... Em que te trouxeram depois para outro caminho. Exatamente. Que te deu... Exatamente. Filho. O Duarte Filho, exatamente. Depois, porque eu até me casar, e de facto foi tudo tão depressa na minha vida, eu não namorei muito. E portanto tive um bocadinho a oportunidade de namorar um pouco, de conhecer outras pessoas.
E conheci o pai do Duarte, uma pessoa com quem não me casei, mas tivemos uma relação, vivemos juntos, e veio o Duarte. Veio o meu quarto filho, que só tive um quarto filho, porque foi outro pai, portanto eu não sou louca, eu não teria tido um quarto filho. E foi um filho muito desejado, foi um filho muito querido, que me dá muita dor de cabeça hoje em dia, mas foi uma grande alegria. Diz as coisas certas. Diz as coisas certas, exatamente, diz, também aprendo, eu aprendo com os meus filhos todos. E é fácil gerir enquanto mãe? Guarda partilhada, não guarda partilhada, a parte, lá está, da carreira, a parte... Eu tive guarda partilhada com os meus 3 filhos mais velhos durante muito tempo, até há cerca de 5, 6 anos atrás. E, portanto, foi mais fácil, até a vinda do Duarte, a vida profissional, tudo isso. E eu, desde há 5, 6 anos, que estou a tempo inteiro com todos. Porque o pai dos meus filhos mais velhos foi viver para fora de Lisboa, inclusive a minha filha teve a viver uns anos com ele, mas que agora já está em Lisboa. E é assim, não é fácil, mas faz-se. E as saudades da filha que não está em Lisboa? Choraste? Não, eu acho que chorar não chorei. Chorei mais. Posso ter tido ali uns momentos de fraqueza. Eu acho que os teus amigos têm que te oferecer várias sessões com o psiquiatra só para chorar. As saudades que ela no início tinha quando se ia embora ao fim de semana doíam mais do que ela estar fora. Porque ela tinha na altura 12, 13 anos e foi uma decisão que ela acabou por tomar. Eu disse-lhe o que é que eu achava. Não. Eu não sei se por ter 4 filhos, por ter uma casa cheia, por ter... Eu sempre tive uma relação um pouco conflituosa. Pela conflituosa com ela, ela vai ouvir isto e vai ficar o que a mãe foi dizer. Conflituosa no sentido que ela tem uma personalidade... Ela tem uma personalidade forte. Tu não tens nada uma personalidade forte. E portanto chocamos um bocadinho. E eu acho que a nossa relação melhorou muito. O amor é deixar ir. Com este afastamento. E eu fui-la ver quais eram as vantagens de ir, as desvantagens. Eu deixei-a tão à vontade para ser uma escolha dela e ela escolheu que acabou por ser uma escolha dela. Eu não a empurrei nunca, não a fiz ficar nunca, porque eu nunca quis fazê-la sentir, não, fica porque eu vou ter muitas saudades, fica porque eu sou mãe. Às vezes é isso, os miúdos ficam no meio das guerras dos Exato, pais. E eu não fiz nada disso. Eu deixei-a completamente à vontade para o fazer. Portanto, eu acho que ela nunca sentiu, pelo menos da minha parte, ela nunca teve aquele sentimento de culpa. Eu deixei a minha mãe. Eu deixei os meus irmãos. Nunca. E sabia que tinha sempre a porta aberta. Isto não está a correr bem, não gosto, eu quero voltar. E tanto que acabou por voltar agora, que está no 11º ano, porque já não tinha nada a ver. Ela foi viver para Fátima, já não tem nada a ver. E voltou feliz. Eu acho que ela está bem, está feliz, está uns dias comigo, está uns dias com o pai em Lisboa, vai gerindo desta forma, porque está num liceu em Lisboa, não está em Cascais. E no meio disto tudo, e agora vamos aqui aos últimos anos e aos acontecimentos mais recentes, tu, como eu te digo, estou-te a conhecer hoje, nota-se que respiras o querer fazer, o querer andar para a frente, o querer acontecer, e que o trabalho para ti é uma peça-chave para o teu bem-estar. E eu acho que normalmente as pessoas ansiosas, o trabalho faz mesmo... Faz muito bem. E as férias são difíceis. São difíceis. Ao fim de muitos anos, acho que são 18. Foram 14. 14? Sim. Numa empresa tens que sair e foi assim um baque um bocadinho inesperado. Foi. Como é que é? Para alguém como tu, sim, e com 4 miúdos em casa, que isso é um fator, a teres que gerir isso tudo financeiramente, mas com esta dedicação, com este amor pelo trabalho que tens e que te faz bem, como é que de repente se gera esta quebra? Foi um baque, porque foi uma coisa com a qual eu não estava a contar.
eu tenho, na altura tinha 46 anos, eu tenho 46 anos, eu estou há 14 anos a fazer a mesma coisa. Isto é uma oportunidade que eu tenho para mudar, para fazer algo diferente. Eu tenho tanto para dar. Eu quero sair da minha zona de conforto, porque isso vai-me fazer ter novas competências, eu vou aprender mais, eu vou poder dar o meu contributo de 14 anos e de mais 10 para trás de outro background profissional. Eu posso beneficiar tanto, outra marca, outra empresa, outro grupo. Isto é uma oportunidade, porque não é aos 50 que eu vou mudar. É mais difícil, porque sabemos todos que com a idade é mais difícil, principalmente cargos de topo ou não topo, é mais difícil de se conseguir isto. E por isso isto é uma oportunidade para mim. E eu transformei isto verdadeiramente numa oportunidade. Na altura há um bocadinho, e agora eu vou trabalhar, na altura apareceu-me um amigo que me contactou umas semanas depois: Paula, estamos a precisar de uma diretora de marketing, queres entrar no processo? Claro que quero, uma pessoa, claro que quero. E eu entrei no processo e passei uma fase e passei outra fase e eu própria comecei, calma, eu estou aqui a passar estas fases, mas será que eu estou preparada para isto? Foram 14 anos, eu se calhar preciso parar para pensar, preciso chorar, preciso parar para pensar o que é que eu quero fazer, foram muitos anos, o que é que... Mas pronto, e acabou de facto depois, não fui a pessoa escolhida, mas não foi por acaso. E acho que porque 14 anos, quer dizer, já fazemos parte da cultura da empresa. Exatamente. Já é uma... Exatamente. Não é? Sim, sim, nós e a empresa já faz parte. Exatamente. Tudo. E as pessoas, eu deixei uma grande amiga, que é a minha amiga até hoje, de trocarmos mensagens, não falamos ao telefone todos os dias, mas trocamos mensagens semanalmente. E deixei lá pessoas que me deixam muita saudade. São 8 horas, muitas vezes mais no nosso dia, vezes nós estamos, semanas, vezes meses, vezes estava mais tempo com aquelas pessoas do que com os meus filhos, do que com a minha família, do que com outras pessoas, não é? E isto nunca fez duvidar de ti? Tu duvidaste de ti enquanto profissional? Pouco. Mas passamos por... Há aqui coisas que eu não quero falar porque eu odeio falar, dizer coisas menos... Mas no geral isto, porque como a seguir vamos assim, lá, também, é sinal que tens confiança em ti. Até porque assim, alguns argumentos que me foram dados, eu tenho tanta confiança nos argumentos que me foram dados. Um deles, por exemplo, era o meu perfil de liderança. Eu tenho tanta confiança no meu perfil de liderança. E é uma coisa que eu não quero mudar nunca. Vá trabalhar por onde eu vá trabalhar, que se calhar, de facto, então eu também já não estava no sítio certo, porque sabes que funciona. É o perfil de liderança que eu quero continuar a ter. Eu não quero mudar o meu perfil de liderança. Então, se calhar... achas que isso assusta ou atrai? Atrai. A mim atrai. E foi numa altura também que eu depois pensei, assim... eu não tive, há muito tempo que eu não fazia formações, que eu não me atualizava. Eu disse, pronto, então eu vou estudar o que é que eu vou fazer. Eu se calhar quero abrir um pouco os meus horizontes, se calhar eu não tenho que estar focada só no marketing, se calhar posso fazer outras coisas. E estava ali indecisa, eu disse, pronto, eu vou estudar. Escolhi um curso de transformação digital, transversal a uma empresa, não é nada focado no marketing, e fui para a Católica tirar um destes cursos para executivos de transformação digital. E para os meus filhos aquilo até foi, a mãe está a estudar, a mãe vai estudar, e estudava à noite, e eu disse, não, eu vou aproveitar este tempo para perceber exatamente o que é que eu quero fazer. Sei que quero muito um novo desafio profissional onde eu me possa desafiar, onde eu possa sair da minha zona de conforto. Vou aproveitar esta pausa para estudar, para atualizar informação, para reciclar informação, conhecimentos, e vou dedicar um bocadinho de tempo aqui aos meus filhos também. Até que
Até que no final do ano, aliás, no início deste ano, me foi diagnosticado um linfoma. E aí a nossa vida fica em stand-by. Tudo para. A vida não espera por nós. Toda a minha vida... Isto é uma... Eu posso dizer que assim, eu nunca tive medo da morte. Não sei se por inconsciência minha, se por ingenuidade minha, também porque eu tive o linfoma, eu tive um linfoma de Hodgkins, é um cancro que é curável. E, portanto, à partida, é óbvio que eu vou ser curada. Não há outra hipótese para mim, é óbvio que eu vou-me curar desta doença. E eu tive muitos meses até ter o diagnóstico. Foram cerca de 4 meses até ter o diagnóstico. E eu tive muitos sintomas da doença. E eu aí sim fui muito abaixo. Porque eu emagreci muito, eu tive uma anemia inflamatória que me deitou muito abaixo, portanto eu não conseguia, eu tomava banho sentada, eu não conseguia fazer uns ovos mexidos, portanto foi nesta altura que eu comecei a deixar-me ser um pouco mais vulnerável. E a ter que aceitar ajuda. A minha mãe, as minhas irmãs ajudaram muito nas coisas práticas. E o diagnóstico, quando vem, eu só quero ter o diagnóstico, porque teve para ser muitas doenças, isto teve para ser muita coisa. E eu às tantas só dizia, eu só quero ter o diagnóstico, porque eu quero tratar e seguir com a minha vida. Tive o diagnóstico, então bora lá. Eu tive a ser acompanhada na CUF. Numa segunda-feira tive uma consulta, na quarta passei para o IPO. Porque depois o tratamento fiz no IPO. E no IPO a médica é muita informação o primeiro dia sobre o tratamento, sobre isto, sobre aquilo, exames, e faz isto e faz aquilo. E é muita coisa, é muita informação. E eu disse assim, olha, eu tive a sorte de ter uma médica fantástica, e do que me dizem profissionalmente é fantástica, mas é uma pessoa super humana, e ela diz-me, e eu só lhe digo assim, olha, eu não tenho medo da doença, eu só estou aí aqui baralhada e confusa com a minha logística. Portanto, até num momento destes é a minha logística, a minha vida que vai mudar toda. Por isso, pronto, percebi que tive que parar, tive que abrandar, a minha vida fica em stand-by. Ela também disse-me, olha, você quando começar os seus tratamentos, foram 6 meses de tratamentos de quimioterapia, é um tratamento pesado, pesado porque é um tratamento que se faz há 30, 40 anos, portanto não é destes tratamentos agora mais leves que há, porque é um cancro que reage muito bem a este tipo de tratamento, e portanto é este que vamos avançar. Você mal começa a fazer os tratamentos, os sintomas da doença passam, você vai se começar a sentir melhor. E de facto foi isso que aconteceu. Isto acontece, eu em junho, julho fiz um exame, uma PET, porque o meu tratamento foi um tratamento que foi controlado através de PET, e em PET eu já tinha o meu corpo limpo de doença. E nesta altura eu tive também a sorte de passar bem tratamentos, tudo, e eu falei com a minha médica e disse, olha, eu estou desempregada, eu posso trabalhar? Pode. Eu fazia tratamentos de 15 em 15 dias. O dia do tratamento era sempre um dia que eu ficava um pouco mais, porque antihistamínicos e coisas que nos dão, eu ficava um pouco mais... Seria um dia que eu não poderia trabalhar, ou teria que trabalhar de casa, mas assim, é verão. Cada um segue a sua vida. As pessoas estão nas suas férias, estão a trabalhar. Eu não estou a fazer nada em casa. Eu quero me sentir útil, eu quero trabalhar. Tudo aquilo que ficou para trás, o curso que eu tirei, a vontade que eu tinha, começa a ser cada vez maior. Porque e tu queres ir mais à frente. E eu a querer ir mais à frente. E foi quando comecei, e isto também só aqui um à parte, para mim foi uma doença muito solitária.
mesmo com casa cheia, com 4 filhos, com família, com amigos, nós temos muito tempo também para pensar e para pensar em muita coisa. E há coisas... no como é que será se isto não correr bem? Não, porque para mim não houve hipótese de não correr bem. Vai correr bem. Vai. A minha vida não acaba aqui. Não, vai correr bem. É claro que vai correr bem. Tanto que havia hipótese de eu ter que eventualmente mudar de tratamento a meio. Eu nem fui investigar, porque eu não quero saber coisas antes delas me serem postas. Se me for posta essa situação, eu depois quero saber mais. Portanto, eu não quero saber mais do que eu preciso saber. Eu só quero saber, neste momento, o que eu preciso saber é isto. Pronto, ponto. E então comecei nessa altura a mandar currículos, e a ser contactada, a ir a entrevistas. E quando começo a perceber que a doença é um entrave. Fiquei satisfeita por ter vários contactos, por ser contactada. De facto, o meu currículo é bom, tenho aqui uma boa... tenho um bom historial profissional. Há aqui qualquer coisa que isto está a mexer. Tenho muitos contactos, mas a notar uma série de entraves em que me são ditos não muito diretamente, mas de forma subtil. Ou, não, pois isto se calhar pode inviabilizar algumas viagens, pronto, olha, nós depois, quando terminar, voltamos a falar, quando terminar os seus tratamentos. Ou ser-me dito, que me foi dito por uma empresa que eu nunca esperaria, porque estamos a falar de uma multinacional, uma empresa grande. Eu sou contactada, faço uma primeira fase que é enviar um vídeo, responder umas perguntas em inglês, tudo. E eu depois, porque acho que devo dizer logo no início, neste momento já passei pelo processo, já não estou a passar, estou a passar por este processo. Acho que faz sentido eu dizer, porque faz a pessoa que eu sou neste momento. Tudo aquilo de soft skills que eu ganhei e que tenho neste momento, isto faz parte de mim, não vai desaparecer. Isto é um processo transformador que tem transformado a minha vida. Portanto, não faz sentido, porque às vezes perguntam, mas porquê é que tu dizes? Eu tenho que dizer. E responderem por escrito, pois, olha, espero que corra tudo bem, a maior das felicidades, mas sabe, nesta fase não estamos a avaliar só skills profissionais, estamos também a avaliar outro tipo de situação. Talvez a sua situação possa ser impeditiva de, conversa simpática, educada, como é óbvio. 2 dias depois receber um e-mail, olha, não passou à segunda fase. E aí como é que tu te sentes a querer avançar? Frustração. Uma grande frustração. E frustração principalmente de ter vários contactos, de ter... eu estou cheia... Porque assim, um pouco como eu me sinto eu sou uma universitária recém-licenciada, com aquela vontade de fazer, de começar a trabalhar, de tudo, mas com a experiência, a maturidade, soft skills que um recém-licenciado não tem. Isto é um bocadinho como eu me sinto. E não querer ser dada a oportunidade. E começar a perceber que há aqui um estigma, há aqui um preconceito em relação à doença. Quase como se fosse aquela coisa das empresas de contratar uma mulher grávida. E contratar uma pessoa destas é problema. Não sei, digo eu, porque é consultas, é doença, é poder não sei bem, tenho pensado bastante sobre isto. E outra das coisas que eu percebi também é assim, eu assumi a minha careca e que nem me caiu o cabelo todo, porque eu sempre tive muito, muito cabelo, e comecei a perceber que também o ir a entrevistas, a imagem conta muito. E eu acho que
se calhar, e chamaram-me um pouco, pessoas amigas, chamaram um pouco a atenção, se calhar essa tua imagem passa doença, passa fragilidade. Eu disse, mas eu sou tudo menos fragilidade, eu quero tanto trabalhar, tenho tanto para dar a uma empresa. Mas doença porquê? Eu estou limpa, agora então eu já terminei tratamentos. O quê? Eu de 3 em 3 meses tenho uma consulta. Há pessoas que faltam mais ao trabalho porque ficam constipadas, porque estão com dor de barriga, porque vão levar os filhos ao médico, sei lá. Pronto, isto... Tu és um Cristiano Ronaldo a querer jogar e ninguém te dá a bola. Exatamente. Ninguém te põe em Exatamente. campo porque estiveste lesionado. Exato. E principalmente numa altura em que se fala tanto em responsabilidade social, corporativa, isto é só garganta das partes das empresas. Achas que agora com a peruca... Isto é uma estreia, a minha peruca, porque tanto que eu quando fui... Que é difícil encontrar uma peruca, não é? Melhor, difícil, caro. É caro. Portanto, isto é um investimento. Eu não posso pensar como eu gastei dinheiro. Isto é um investimento. E onde eu a fui comprar, ela disse-me, olha, é a primeira pessoa que me aparece aqui a querer uma peruca depois de terminar tratamentos. Isto é uma coisa única. E eu disse, pronto, olha, de facto, porque eu percebi, eu estou a ser altamente prejudicada por estar careca, por ter um cabelo a crescer, porque tenho cabelo a crescer. E portanto, olha, é um investimento que eu vou fazer, aproveito. E como alguém que teve uma depressão, mas já está bem, ninguém lhe dá trabalho porque teve uma depressão. Exatamente. Porque eu comparo muito os cancros e a falta de saúde mental. Sim. Porque o cancro nós todos vemos, todos ajudamos, todos temos mais facilidade. A doença mental não se vê. Não se vê, mas é a mesma coisa. Mas quem passa e ultrapassa uma depressão está apto para trabalhar. Claro que sim. Da mesma forma que tu, bem. Eu acho que és um furacão, porque se dessem uma caneta, um computador, um papel, já estavas aqui a... É assim, E aqui uma coisa, porque temos pouco tempo, este cancro e tudo que achas que tem a ver com o pouco que choraste nas alturas e que foste guardando sempre em ti tanta coisa? Eu acho que pode ser uma somatização. Acho que pode ser o universo. Eu acho que o universo é perfeito, acho que é maravilhoso. E acho que nós às vezes insistimos em situações e em coisas na nossa vida que não queremos mudar e não mudamos, e o universo encarrega-se de as mudar por nós. E eu acho que se calhar eu tinha que passar, eu nunca me passou pela cabeça porquê a mim, ou porquê eu. Outro dia troquei mensagens com uma pessoa que trabalhou comigo e ele disse, porque ninguém merece, como é que ele disse? Ninguém merece tanto azar. E a minha resposta foi logo assim, há azares que são sortes. E depois até fiquei a pensar naquilo e disse assim, será que as pessoas têm pena de mim? É que eu não tenho pena de mim. E tenho muita fé e acredito que isto é o início de uma nova vida. Porque eu ainda tenho muito para viver, tenho muito para fazer, eu sou nova, eu tenho 47 anos, se calhar há pessoas que aproveitavam isto, ou se calhar querem me reformar, vou aproveitar isto para me reformar, para ter uma vida calma. Não, eu tenho 47 anos, eu não quero ainda tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para viver. Que quase a acabar, quando soubeste do cancro, choraste? Não. Mas posso dizer uma coisa. Tens que dar um contacto com o teu psiquiatra. Mas posso dizer uma coisa. Quarta-feira, eu tenho chorado com desconhecidos. E tenho conversado muito com desconhecidos na rua. Quarta-feira fui tomar um banho de mar, porque passei o verão todo sem poder ir à praia e sem poder tomar um banho de mar. E encontrei um casal do Porto, miúdos, 20 e tal anos, que partilharam aquele momento comigo. E chorei tanto com eles, rimos tanto. Partilhei a minha... Não sei, se calhar para mim é mais fácil fazê-lo com estranhos. Desde que chores. Exato. Eu acho que quando nós choramos, libertamos muita coisa. Mas eu tenho plena consciência disso.
é um trabalho que eu tenho que fazer, nós não somos perfeitos, temos muita coisa para melhorar. Vamos às últimas 3 perguntas. Sim. Qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste? Leve deste processo? Não, de sempre, da tua vida, um dia leve, que te lembres, que te sentiste leve, bem, tranquila. Bem, os que me vêm assim mais à cabeça são estes últimos recentes. E isto pode ser muito estranho para quem está a ouvir. No dia em que a médica me telefona, no dia 1 de Abril, a dizer está confirmado é um linfoma. Porque eu passei tão mal, com tantos sintomas da doença, e queriam que fosse tanta coisa, eu queria tanto um diagnóstico, fosse o que fosse, que foi pronto, eu agora vou tratar. Foi um dia leve. Ok, e um dos dias mais pesados? Foi exatamente, e foi um dia que eu chorei muito, foi exatamente eu fiz 6 ciclos de tratamento, foi no fim do 3º ciclo, exatamente a meio, que eu entrei no gabinete da minha médica, eu sentei-me, comecei ela disse-me assim, olá Paula, então como é que está? Eu não disse olá, não disse nada, e comecei a chorar. Lembro-me desse dia, acho que nunca me vou esquecer desse dia. E foi a consulta toda a chorar. Mas eu do outro lado tinha uma pessoa tão fantástica que se chorei. Foi bom, eu chorei a consulta toda. Acho que do processo todo foi o dia em que eu chorei. E que chorei, e que chorei, e que chorei, e que chorei. E foi pesado ou leve? O choro? O choro no fim. A sensação no fim foi leve. Mas foi pesado. O chegar lá. Eu acho que estava a aguentar aquilo há tanto tempo. Quando eu cheguei lá, eu estava tão pesada. Eu estava tão pesada. E eu lembro-me de olhar aquilo, as senhas a passar, e nunca mais chamavam a minha. Eu acho que eu quase como estava à espera que chegasse aquele momento, que ela me chamasse, para eu poder chegar lá e poder... porque eu sabia que do outro lado estava ali uma pessoa que se calhar percebia um bocadinho do que eu estava a passar. Porque eu acho que há muita coisa, por mais boa vontade que as pessoas tenham, por mais amigas que sejam, não sabem o que é passar por um processo destes. Mas não é mau. Não é... Quem venha a passar, quem esteja a passar, é ver isto com uma leveza e com uma tranquilidade que vai ficar tudo bem. Eu acho que o emocional é importantíssimo. Então tens que chorar. Não, mas o emocional de saber o positivismo e de levar a minha vida. Os meus filhos não me viram deitada numa cama, num sofá, doente, a descansar, a passar mal, enjoada. Por isso é que és uma inspiração. Não. Só tens que chorar quando... É bom, é preciso. Mas pronto, eu tive uma pessoa importante neste processo todo, que me deu colo, que me deu carinho. E é importante nós termos alguém assim que nos ajude. Com isto de chorar não quero nada. Admiro imenso. E acho que tem que ser mesmo isso de bora para a frente, essa tua força, essa tua garra, mas chorar de vez em quando, nos momentos... Sim. Mas choro, eu tenho a minha prima Joana, que cada vez que ela me liga, e eu tive que fazer uma cirurgia chata, no hospital com uma pessoa ao lado, eu chorei com ela. Segunda-feira falámos, eu chorei com ela. Não sei, eu acho que é assim, eu acho que há umas pessoas que têm o dom de me fazer chorar. E tenho uma amiga, que se calhar foi uma das pessoas com quem eu falei, a Cristiana, com quem eu choro, também choro com ela. A vida tem graça. Tem muita graça. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Mesmo eu é que agradeço. Eu continuava. Muito obrigada mais uma vez à Germano de Sousa por patrocinar esta conversa. Espero e tenho a certeza que a Paula vai ser colo, porque, como eu disse, era difícil fazer a introdução porque tocou em muitos temas e muitos temas falámos ao de leve, porque dava para termos aqui muito mais perguntas para te fazer e para conversarmos, mas acho que de facto é uma inspiração, não por querer estar sempre mais à frente, mas por querer fazer caminho, continuar sempre a fazer caminho. Eu acho que é muito importante esta parte de tanta coisa a acontecer,
separação dos pais, ir para um país diferente, um continente diferente, a questão do corpo, de como é que nós nos sentimos e quando não nos sentimos bem, o efeito que pode ter na nossa vida, esta vontade enorme de querer trabalhar, eu acho que tu adoras aquilo que fazes e aquilo em que te pões e de repente, com tanta coisa que vai acontecendo, querer continuar a trabalhar e ser difícil. Eu acho que é um ponto que temos que pensar nisso, porque temos muitas angariações para os tratamentos, mas de facto às vezes não pensamos e depois como é que é a vida destas pessoas que ultrapassam o mais difícil, que é o cancro. Por isso acho que esta conversa também a mim vai-me deixar a pensar. Eu sou da área de recursos humanos e quero muito que também deixe a pensar quem está desse lado, porque acho que todos merecemos oportunidades e quando temos mais valias para isso, mais ainda. Espero que tenham uma ótima semana, um grande beijinho a todos, obrigada por continuarem a ouvir. Beijinhos! Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.